Olá pessoal, boa noite pessoal. Estamos começando mais uma live, tivemos um problema técnico aqui no nosso Instagram e nós já estamos aqui já prontos para a nossa live de hoje com o nosso Bispo Odovalho, com a doutora Fabiane Aberta. Falaremos aí sobre a saúde emocional pós-pandemia. Está chegando aí a conferência, nós estávamos aí, tivemos um pequeno atraso. Nos perdoe aí, pessoal, nosso atraso. Estamos aqui agora vamos convidar a nossa doutora para estar junto com a gente também. E tema técnico aqui, já convidei a doutora, meu pai também está ali já nos preparando. Estamos aí com bastante ansiedade aí com o que está rolando, com o que vai rolar na nossa conferência. Olá, doutora, tudo bem? Olá, querido, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Desculpa, Tudo. nós tivemos um problema técnico aqui e nós já conseguimos solucionar. E agora eu estou esperando aqui o Bispo Odovalho para estar com a gente na nossa transmissão. Obrigado pela presença, obrigado por ter nos dado aí o seu tempo. Eu sei como ele é corrido e precioso. Você está em São Paulo agora? Fica em São Paulo? Eu estou em São Paulo, capital. Aqui sempre é corrido, mas está tudo bem. A gente tira um tempinho para falar sobre coisas boas. Não, estamos com bastante ansiedade aí com o que vai rolar, o que vai acontecer nessa conferência. Você viu ali temas bem picantes e bem controversos, teorias da conspiração, muita coisa legal. O Bispo Odovalho vai trazer aí um conteúdo para realmente nos fazer pensar, né? O que nós estamos vivendo, para onde iremos, o que devemos fazer com a nossa vida, com as emoções. Então, eu te agradeço, doutora, pelo seu tempo mais uma vez. Estou aqui chamando o Bispo Odovalho, ele deve estar a qualquer momento aqui aparecendo para a gente, mas ele deve nos acionar, ele deve nos acionar. Bom, doutora, se você quiser aí falando um pouquinho de você, falando do seu histórico, da sua carreira aí brilhante que nós temos acompanhado. Minha irmã é uma grande fã, falou super bem de você. Falou, Sami, ela é demais, ela é cabeça, ela pensa igual nós, ela é para frente, ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que vibra. Fiquei bastante feliz em estar aí participando dessa live com você. Muito obrigado. Não, obrigada a você. Eu falei assim, olha, eu acho que confesso a você, Samuel, que eu sou da Sara há alguns anos, né? Me converti e já fiquei na Sara desde então. E eu me converti bem na época, eu conto isso, né, na palestra que vai ter no Ciência e Fé, tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, que a minha experiência com a Sara foi bem no momento do Ciência e Fé. E quando eu cheguei na igreja, eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, gente, como que uma igreja pode linkar a física quântica com a espiritualidade, né, trazendo a fé na evidência mesmo dos fatos? E aquilo me chamou muita atenção, porque, né, a gente como pesquisador cientista, né, a cabeça está sempre a milhão, a gente sempre tem um porquê e um propósito para as coisas, né? E tudo tem um porquê e tem um propósito. E foi assim que as coisas começaram a acontecer. E foi em São Paulo? Foi aí em São Paulo? Foi, eu sou da Zona Norte, eu sou da Sara Zona Norte, sobre a administração do Bispo Hugo. Meus pastores, a Leslie. Então você já vive, então você tem hoje, você tem acesso aos dois mundos mais exclusivos dessa nossa terra. Você tem o Bispo Odovalho falando da ciência e o Bispo Hugo que vive na espiritualidade. Ali aquela igreja vive no plano espiritual, né? Porque ele é um ser do espírito total, né? Impressionante, né? E a minha experiência foi muito incrível, porque eu sentei naquele momento que eu estava aprendendo, né, me convertendo realmente, e quando eu olhei e assisti o congresso pela primeira vez, eu falei, mas como assim? Eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, olha as pessoas que estão ali, grandes mestres, pessoas, né, trazendo um conhecimento de ciência, que a ciência ela vem para mudar o mundo em muitos aspectos, né? E eu falei, um dia Deus vai me honrar, eu vou estar lá, vou levar a minha ciência. E assim, eu acreditar que eu falo que a fé é algo que você não vê, mas acredita que vai acontecer. Com certeza. Você que fez medicina, doutora, você sabe realmente como
que nas universidades e na academia é difícil misturar religião com a ciência, né? É muito difícil, né? E o Bispo Rodovalho tem quebrado paradigmas porque ele tenta realmente trazer para discussão mesmo, para dentro da academia, né? Realmente a ciência que está comprovando a Bíblia cada vez mais, né? Cada vez mais nós estamos vendo que realmente a ciência começa a desvendar alguns mistérios, né? Que nunca ninguém quis tocar, ou não se falava, né? Eu concordo. Eu vim de escolas tradicionais, né, de universidades públicas aqui de São Paulo, na minha residência médica principalmente, e é bem difícil, né, porque as pessoas, né, tendem a se direcionar pelo fato, né, assim, tudo baseado pela evidência, mas às vezes você não tem uma evidência que você se baseia, mas existe um porquê, né, apesar de nenhum cientista, né, explicar a origem propriamente dita absoluta do universo, ele existe. Com Concorda? Isso é uma certeza, filosofia. sem dúvida. Então, eu falo que a ciência ela não mata Deus, ela contribui, ela complementa. Porque um Maravilha. cientista, ele é uma tese. Se o cientista está lá, pensando na tese dele, desenvolvendo todo aquele, né, aquela ideia que ele acredita, ele está materializando algo que é uma possibilidade. Ele É está verdade. acreditando. O É próprio verdade. cientista é a pessoa que mais tem fé, que ele vai acreditar que o projeto dele vai existir. É Né? verdade. Não, e ele tem Você que ter concorda? bastante fé porque ele tem que comprovar Ele vai ter que a tese comprovar por dele, né? muita fé, e ele vai ter que provar para o mundo inteiro que aquilo existe. Então, o próprio Exatamente. cientista, que às vezes não acredita, é o cara que mais promove a fé, porque ele precisa acreditar e mostrar para o mundo inteiro que ele acredita e fazer as pessoas acreditarem. Isso É é verdade. quântica, né? E ainda eu vejo no meu pai que, sinceramente, muitas das imagens que eu tenho do meu pai, é engraçado, quando eu ia nos escritórios dele, das igrejas, ele sempre teve um quadro negro e ele gostava de rabiscar assim, aquelas contas mesmo. Parece que eles enxergam o mundo de uma forma diferente, né? E ele começou a me explicar física quântica, eu comecei a mergulhar no assunto. E aí eu comecei a entender e ver que a física quântica ela é uma nova teoria, né? E que tem mudado muito o Sim, entendimento da física de 50 anos atrás, né? Então sim. você vê agora o próprio agora computador quântico que está vindo, né? E que já é uma realidade, transforma você conseguir duas partículas passar uma informação de uma para outra sem elas se quebrarem, sem nada, pelas ondas. Então, ou seja, a ciência está sempre em evolução. Quem fala que não, ela. Eu falo, super concordo, e eu falo que cada vez mais a gente tem até nem tempo hábil para se atualizar de tudo que realmente está acontecendo, e a gente quer estar sempre buscando a informação. O ser humano é movido por curiosidade. É verdade. Então, se você estimula a curiosidade para um aprendizado e constrói um conceito no ser humano, é algo que é vitalício, né? Você carrega para a vida. Então, a É gente tem que verdade. construir eu falo que a gente tende a desconstruir alguns pré-conceitos formados na consulta, né, com o paciente no meu caso, e construir Uhum. novos conceitos. E nessa construção a gente coloca aí a fé muito embasada. No meu caso, as minhas pacientes já me conhecem, eu trago um ambiente muito do acreditar, de você despertar para o seu verdadeiro objetivo de vida, né? Não, com certeza. Fabi, doutora, eu estou convidando meu pai aqui, mas ele Tá, não está. A gente está batendo essa prosa aqui para se conhecer, para a eu gente tô estar sabendo, tá tudo discutindo, bem. né? Pessoal, fiquem calmos aí que o Bispo do Vale devia estar em uma outra live, devia estar em alguma coisa e a gente está aqui chamando ele. Estamos aqui batendo um papo descontraído para a gente poder esquentando aí a nossa live, né? Mas, doutora, você sabe que meu pai, ele criou agora o Instituto Raial. O Instituto Raial já era o nosso braço, né? E agora, cada vez mais, o Instituto Raial está realmente buscando se aprofundar em algumas vertentes, né? Como o Congresso Ciência e Fé que nós temos agora. E meu pai escolheu um tema super polêmico, teoria da conspiração. O que mais a gente vê hoje no mundo são teorias conspiratórias, né? Hoje a gente não sabe mais discernir uma fake news de uma notícia Não. verdadeira, a gente não sabe mais. Já nós perdemos essa sensibilidade porque
os grandes jornais hoje, que deveriam ser verificadores, hoje se perderam por posições políticas, ideológicas, e nós que estamos aqui mortais, seres humanos mortais que necessitamos da informação, estamos totalmente perdidos. E o Instituto REA está abrindo agora uma vertente muito legal, não sei se o Bispo falou, onde nós iremos lançar um curso, de bacharel de teologia. Estamos já em fase adiantada, junto com uma universidade aí de São Paulo, e também queremos fazer filosofia, lançamos o curso de filosofia para discutirmos filosofia realmente ligada à vertente judaica cristã. Eu acho isso muito importante, né? Temos a ideia de fazer pedagogia também. Então, ou seja, nós estamos aí querendo evoluir realmente para levar o pensamento, levar a discussão do pensamento, do porquê, né? Quais metodologias de ensino, qual é a herança que nós vamos deixar para nossos filhos, né? Nossa família, né? Será que a gente vai deixar pensamento marxista tomar conta de tudo? Será que nós vamos deixar a academia literalmente vedar os nossos olhos e falar, não, nós só temos que pensar de forma pragmática, de forma ateísta, que é o que todo mundo quer, nós sabemos que eles querem isso, né? Então, de primeira mão, né? Falando um pouco do REA, está se remodelando, está surgindo, e queremos aí a sua ajuda para estar conosco, né? Nesse novo momento, esse novo pensamento, né? O que nós queremos, né, da nossa igreja? O que é a nossa igreja, que tem tantas pessoas formadoras e pensadoras? Eu vejo a Sara, você é uma desses nomes, né? Dificilmente você enxerga uma igreja que tem pessoas que pensam, né? Que pensam além, né? Então, eu queria te dar essa informação assim e te perguntar o que você acha disso, o que você entende. Bom, você pode contar comigo, vocês podem contar comigo, isso é para pensar e trazer novas ideias de forma com que possamos construir algo melhor dentro do cenário que a gente vive, com certeza. Eu acho que a maior teoria de conspiração que a gente vive é o próprio mundo, né? O próprio momento que a gente está vivendo, né? A gente vive hoje num século de depressão, ansiedade, as doenças, né, almáticas, né? Os conflitos emocionais. O Covid veio para evidencializar, né, a situação da mente mesmo doente das pessoas, né? Hoje mesmo, antes de entrar na live, eu fiz uma enquete no Instagram, perguntei para as pessoas que realmente, como é que estão as emoções delas hoje, né? E muitas respostas me chamaram a atenção, né? As pessoas estão numa montanha-russa emocional, muitas vezes da ansiedade, a depressão, e isso nos preocupa, né? E eu falo, nós, né, da área da saúde e pessoas que têm a área da ciência na pesquisa, que a ciência veio para mudar o mundo, né? A pesquisa, você pesquisa algo que vai transformar a vida de alguém. Então, o que nós podemos contribuir? E isso é o que eu falo muito no Ciência e Fé, né? A minha palestra tem muito sobre isso. Eu tenho uma linha de pesquisa que eu trabalho há 8 anos, e nesses últimos 3 anos eu consegui desenvolver de uma forma melhor junto com a minha equipe, principalmente uma pessoa muito especial, que é o meu enfermeiro e farmacêutico, que é o Gabriel, e a gente consegue desenvolver aí um hormônio que é capaz de transformar vidas. Ele trabalha literalmente como neurotransmissor do amor. Legal. Que é a ocitocina. Ocitocina. E é incrível, porque eu realmente fiz, nesse ano de Covid, testes com todas as idades, de 15 anos, 80 anos, 60 anos, todas as formas possíveis, Samuel, que você imagina. Já usei injetável, oral, endovenoso, e agora desenvolvemos o implante hormonal e realmente um comprimido acessível para o nosso intestino de uma forma muito moderna. Olha, justamente tipo um depô, assim, tipo um encapsulado com liberação prolongada. E ele é de dupla camada, né? Porque a gente tem a ocitocina, ela é muito instável quimicamente. É uma molécula extremamente complexa. Então foi muito difícil estabilizar, porque se ela tem uma pequena variável, pra você ter ideia, acho que você tem até uma noção, de que trabalha com laboratório também, né? Sim. Eu ia até te falar. Tem um negocinho que se a gente dá 2 aminoácidos na ocitocina, ela vira uma bomba atômica. Para você colocar em algum encapsulado revestível, é uma coisa, não é para qualquer um, hein? E o implante hormonal, Samuel? O implante que fica ali alojado, é pior ainda.
Não, mas a gente conseguiu. nós trabalhamos, meu sócio é farmacêutico, né? Ele é pesquisador também, cientista, ele é argentino, e ele trabalhou com um laboratório argentino e um laboratório aqui brasileiro. Nós recebemos um dinheiro da FAPESP, a fundo perdido, fomos um dos Legal. laboratórios que desenvolveu um monoclonal, um depô de liberação prolongada, mas era para a área de aditivos de pessoas que precisariam de tomar psicotrópicos para dependência de crack. Então, Sabe? isso a ocitocina entra, porque a Olha, ocitocina é para doença neurodegenerativa. A ocitocina tem mais de 40 exatamente. funções no corpo. E Olha, ela e trabalha aí de essa uma forma pesquisa, incrível. esse laboratório que nós temos aqui, que trabalha conosco, laboratório grande, nossa, ele poderia ficar super interessado no seu produto, porque ele já tem a tecnologia do microencapsulado da liberação prolongada. Sim. Já é uma Tem coisa. muita, assim, a hora que a gente começa a estudar é apaixonante. Acho que ela literalmente traz tanto amor, é uma reconexão emocional, porque ela trabalha o sistema límbico, que é o cérebro emocional, né? Claro. E é incrível, porque conforme você vai cada vez mais estudando, mais você vai aprofundando na neurociência dessa molécula. E a neurociência avançou muito para Alzheimer, autismo, demência, depressão, esquizofrenia, alcoolismo, obesidade, anorexia. Eu Não tem, imagino. é uma lista que você. Eu tenho casos clínicos realmente que comprovem essa eficiência, principalmente em tentativas de suicídio. A gente converteu Olha. 5 quadros E com isso também, ocitocina. eu vou te falar isso, se você colocar uma pesquisa dessa também com pessoas viciadas em crack, acredito que Sim. possa dar muito resultado. Muito É porque resultado, sabe? a ocitocina ela trabalha mecanismos de recompensação, tipo, de recompensa. Então você trabalha como se fosse numa moralidade no seu sistema límbico. Então, quando você tem um gatilho, você tem um estímulo, né, de alguma forma negativa no seu corpo, você acaba tendo alguma ação. No caso do crack, é o vício por alguma coisa que traga uma recompensa para essa pessoa, Certo. né? Então, a Uhum. ocitocina ela age nessa via do sistema nervoso central. Ela tem o límbico, Legal. que é o emocional, e o nervoso central. Então, eles trabalham juntos. Então, é uma forma de recompensa que a pessoa não, ela começa a descontinuar o uso dessa droga, obviamente, numa equipe multiassistida, e aí você consegue ter sucesso numa conversão de Olha, um nossa, viciado. depois eu quero me aprofundar nisso aí, eu quero saber mais. É Agora, eu tenho uma incrível. pergunta para você que nos mandaram aqui no nosso Instagram, que é o seguinte, né? Nossa audiência já viu que você trabalha com a vertente da ocitocina e ela age na mente. E aí a pergunta, eu achei bem interessante a pergunta assim, Deus e a fé transformam a nossa mente? E você acha Sim. que realmente o transformadamente junto pela hoje a ciência, a medicina, mas a fé em conjunto seria algo explosivo também? O que você, porque você tem pacientes que às vezes são incrédulos e não têm fé. Você já teve essa relação? Já entendeu? Você já viu É, de perto? essa é a grande chave do tratamento. Geralmente, eu sempre costumo falar, é muito fácil chegar para um paciente e montar um plano da NASA. Nossa, nós vamos trabalhar o hormônio tal, a vitamina tal, e nossa, é um plano perfeito com toda a multiassistencialidade que ele precisa. Mas se você não trocar o seu estado de espírito, não vai funcionar. É a lei da atração. O que você pensa, você atrai. É Se a isso aí. pessoa pensa que ela vai ter uma doença, ela vai ficar doente. Se ela Sem pensa dúvida. que ela vai atravessar a rua e vai morrer atropelada, ela pode correr esse risco. Então, Sem o medo, dúvida. ele é um sentimento muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele te traz a segurança de que você está, né, eu tô com medo de pular daqui, mas peraí, eu tô segura aqui no chão, tô tranquilo, ele te dá uma segurança, mas se ele vai em excesso, ele te limita. Então, as pessoas, elas às vezes, elas têm o medo de acreditar em algo que elas não enxergam, justamente pelo fato de não ter a segurança do que elas estão vendo. Então, o Uhum. grande desafio que eu tenho dentro da minha área, eu não trabalho com a área da endocrinologia, a área da ginecologia ou da anti-envelhecimento. Eu tenho ferramentas que eu posso compor para trabalhar esse ser humano, mas se eu não fizer com que esse ser humano entenda, esse paciente entenda que ele precisa estimular o estado do espírito em acreditar, eu estou fazendo o quê por ele? Né? Sem Como que eu dúvida. vou estar ajudando ele? Tem uma passagem, até tinha separado para mostrar para o seu pai, que a minha, né, eu sou super, né, confesso que, né, na minha humilde, né, na Não, experiência, ele deve mas estar assim, entrando, ó, já convidei de novo ele aqui. Mas ele vai na minha entrar, humilde sem dúvida. experiência, sabe?
Samuel, eu falei, tem uma passagem que eu achei incrível de Romanos 12, que eles falam, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de Da vocês. mente. Amém. Então é a mente que vai trazer a diferença. É Isso, isso aí. é algo que é tangível ao nosso entendimento, Sem né? dúvida. E a gente vive hoje um mundo de depressão e ansiedade. Nós iremos em primeira mão para vocês aí, galera. Nós iremos lançar agora um livro, eu e meu pai, nós escrevemos juntos, chamado de Espiritualidade Empresarial. Nós Ai, que legal. estamos entrando uma vertente, né, de mostrar para as pessoas, de mostrar que você pode estar no melhor lugar do mundo, na melhor empresa, mas se você não estiver feliz dentro da sua mente, se seus pensamentos não estão felizes, se você não está feliz, se você pensa coisas, se sua mente te domina diariamente, você pode estar no melhor trabalho do mundo, ganhando o dinheiro que for, mas você não é uma pessoa feliz. E aquela empresa está fadada a morrer. Porque só pelo dinheiro e tal. Então, a gente vai falar muito sobre a mente, né? Eu tenho estudado muito isso, né? Eu tenho lido bastante, porque eu sou como empresário, eu vejo que o mundo o mundo tá se degladiando por dinheiro, né? As mídias sociais mostram dinheiro, 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 fama, dinheiro, carro, barco, avião. As pessoas falam, ou seja, e no fundo não é só isso. Você pode estar até vai ganhar o dinheiro, mas se você não estiver feliz dentro aqui da tua mente, você começa a desencadear N outros problemas, né, como você tem falado, né, e você é médica com muita mais propriedade, e a pessoa começa a ficar doente, né? Fica doente de fato porque o pensamento está conturbado. E Jesus veio para mudar a nossa forma de pensar. Ele veio realmente para atingir a mente, né? Para falar, Sim. pense diferente, que nós não somos desse mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se pensarmos igual ao mundo, acabou, né? Exatamente. E tem um neurocientista que ele é de Harvard e ele trabalha com a ocitocina também. Ele ganhou um prêmio em novembro de 2019. E incrível, porque ele coloca a ocitocina como a molécula da moralidade. Então tem um circuito que chama HOME. É você estimular a ocitocina por um sistema de empatia humana. Então, Uhum. como que significa? Ele trabalhou isso com trocas monetárias financeiras no mercado financeiro. Então, a Sim. partir do momento que você estimula, dá um estímulo para a pessoa que é uma empatia, você identificou naquela situação empresarial ou aquela situação monetária, não sei como, né, business, você Uhum. teve empatia por aquela situação, aquele negócio. Quais são as suas ferramentas morais que você vai realmente trabalhar para você adquirir e ter a confiabilidade de que aquilo vai dar certo? Então, você tem três fases: a empatia, a moralidade e a confiabilidade de que você fez a coisa certa. E a partir Uhum. desse estudo, que obviamente envolve todo um sistema químico, com a serotonina trazendo essa confiança, a noradrenalina trazendo essa sensação de recompensa cerebral, que você está fazendo algo certo a partir dessa confiança, Uhum. ele comprovou que as pessoas conseguem ter uma troca financeira, confiar mais nas pessoas para emprestar dinheiro quando você está nesse trabalho de business, Nesse e ele ganhou um estágio. prêmio. Sim, porque você Olha, tem um mecanismo de recompensação muito positiva de que é algo que você está confiando. Então você confia em alguém que você não está enxergando justamente porque você tem uma molécula de moral dentro de você, que é o estímulo olha. da emoção. É o Olha, segredo. olha, loucura. Você sabia que um dos cursos mais requisitados em Harvard é um extracurricular, mas é um eletivo, né? Mas o curso mais procurado em Harvard é sobre felicidade. Sabia? Sim, sim. Tem um É um curso todo. sobre felicidade. Sim. Eu ia o ano passado para lá ficar uma semana, Olha, mas por conta do Covid a gente adiou, mas tem um curso para a área médica que é a medicina do estilo de vida, e dentro desse ambiente a gente tem os ambulatórios para você entender a felicidade. E muitos é muito interessante. legal. E Mas você não vê falando, né? Você não vê quase não. ninguém falando, né? Eu gostaria muitas vezes de ter médicas como você que pudesse estimular terapias alternativas para a pessoa mudar até a mente antes de depois Então, mudar. Samuel, Claro, o remédio, o fármaco, ele é importante, ele vai mexer um distúrbio ali, mas ele é temporário. Você não pode ter uma ação dele constante o tempo todo. E eu estava vendo, perdão. É que não, remédio, ele remedia, ele não cura. ele tem que Então, a ser melhor farmácia está dentro de você.
É isso aí. Então, é o que eu falo, de novo, uma coisa que eu falo muito no Ciência e Fé. A gente teve que usar da tecnologia tão avançada para colocar amor dentro de um comprimido, ou dentro de um implante, ou dentro de uma injeção, para devolver amor para o ser humano. Então, Olha, qual é a maior farmácia? É a que está dentro de você. E como é que você estimula esse tipo de hormônio, a ocitocina? Com um abraço. E bem no amor, isolamento bons pensamentos. emocional, você está no isolamento emocional, você está numa situação que você está, né, à flor da pele com as suas emoções, né? Você não pode abraçar. Olha que coisa mais interessante, né? Você tá, é um momento literalmente que eu falo que o Covid ele é uma coisa que eu até queria conversar muito com o seu pai. Eu falo, olha onde que o Covid atingiu o pulmão. O pulmão é um órgão vital, ele trabalha a respiração, né? Ele Certo, respira vida. Se você não respirar, certo. você tem um problema, Sem né? E dúvida, sem ele dúvida. tem a área cardíaca também associada. E o pulmão, dentro de uma neurolinguística, o corpo falando, são as emoções. Então, o Olha, mundo parou para refletir olha, sobre as suas emoções. O verdade, pulmão é a área é uma das áreas vitais. E aí é você foi verdade. desprovido de dar um abraço em alguém, de você poder estar em contato com pessoas que você gosta, porque você precisou reavaliar valores e princípios. Porque realmente, aonde que estão os valores e princípios? A pandemia serviu para quê? Ela serviu Dentro de para casa, reavaliar, né? É literalmente. isso aí. Ela reavaliar. E você foi desprovido de estar num ambiente socialmente emocional. E E sem dúvida, é isso. pessoas que viviam solitárias ou com depressão sofreram bem mais agora. Você não acredita Com nisso? certeza. Por que pessoas que pegaram Covid passaram ilesas, outras chegaram a uma situação de fatalidade, outras ficaram numa situação de uma internação um pouco mais grave? Qual é o propósito que tem nisso? Existe um propósito, nada, Sem tudo, dúvida. porque senão a vida não teria graça. Que graça que É, você tem se você não tem um propósito? Então senão a Cracolândia aqui em São Paulo teria sido exterminada, se for pensar em é, desnutrição, em doenças de sim, risco. Então, por claro. que pessoas que são tão saudáveis estão sendo acometidas de uma forma tão grave? Existe um porquê. Então, o Uhum. pulmão está relacionado a quê? A você respirar a vida. Como é que está a vida dessa pessoa? Será que ela está emocionalmente abalada? O sistema límbico dela, eu tenho como comprovar por via científica isso. Que era o que Olha, eu trouxe para o seu pai. Para falar assim, olha, temos situações que realmente comprovam. Tem estudos já que comprovam que o fato de você acreditar, de você estar com meio copo vazio, ou meio copo cheio, né? Aquela teoria de que você já está sim, saturado, né? Com as sim. emoções, te leva para uma situação de estado físico muito É. complicado. Olha, eu sei que a pandemia acelerou muitas decisões de pessoas que protelavam decisões Sim, há muito tempo, né? E decisões são emoções, né? Você às vezes não sim, toma por uma questão emocional, você às vezes está travado ali. E engraçado, como eu te falei, eu estou mergulhando muito nessa questão da inteligência espiritual, na espiritualidade. Eu li um livro vocês já ouviram falar do Girard Chaminé, Inteligência sim. Positiva. Cara, eu leio 3 vezes por semana esse livro, porque se eu deixar, minha mente me leva por onde eu não quero ir. É impressionante. Minha mente, ela é superativa, ela é. Eu sei que eu tive TDA, eu me identifico com uma pessoa. Compartilho com você da mesma E, comorbidade. e Eu assim, tenho também hiperatividade, déficit de atenção. totalmente. E aí, Sim, eu sempre assim, eu começo uma coisa, quando eu vejo, eu tô fazendo três ao mesmo sim. tempo, e aí eu tenho que E me você perde a hora pausar. também? Eu Hã? adoro perder. Você perde a hora também? Mais ou menos, eu já me educo mais. Mas eu É, perco os pensamentos, porque sim. eu gosto de começar a pensar uma coisa e de repente eu estou pensando outra. Aí eu estou pensando outra. E aí, assim, negócio, eu sempre tive 2, 3, 4 empresas. Tem pessoas que têm habilidades, eu faço reuniões para falar, mas isso é ruim para mim, porque eu acabo que eu penso de muito mais do que eu deveria pensar. Às vezes as situações são tão pequenas, mas quem pensa demais e a mente trabalha demais, eu descobri que a mente trabalhava contra mim. Não era por uma questão que ela é mal, ela é maldosa. Não, é o que eu penso tanto, ela esquenta tanto, ela trabalha tanto que ela tem que parar de trabalhar e entrar no slow motion para ela Não. esfriar, né? Que loucura é Samuel, eu vou isso. mandar a ocitocina para você aí, pra você Manda para fazer uma mim. experiência para desacelerar Não, seu lobo, como fala? Qual que é o no lobo lobo que pega? frontal. É o lobo Não, não é frontal. o frontal, não, é o temporal. Temporal, É o que temporal. está bem aqui na lateral frontal, meu Isso. amigo. Se você tivesse afetado o frontal, aí a gente está perdido. E você sabe que não é É. esse que eles falam que é o temporal, que é o chamado ponto de Deus também? Então, é o temporal, que é o límbico. Então, É o descobriram límbico.
que o tempo que toda vez que você aciona quem busca espiritualidade, quem busca Deus, quem está sempre ativo com a espiritualidade, com a oração, tem essa atividade Esse do estudo foi louco, sabe? feito, esse estudo foi feito no Brasil também, mas eles colocaram uma ressonância e dividiram os lobos, né? O frontal, os parietos, o occipital e os temporais. Eles colocaram os eletrodos e aí eles identificaram uma região mística, né? Os religiosos, como eles colocam no trabalho, eles falam Sim, que quanto mais você se conecta com a religiosidade na região mística, sem algo que dúvida. transcende o entendimento, né, humano, Uhum. você tem como se fosse uma calorimetria, um aquecimento daquela ressonância na área, e é um ponto específico. Porque é um ponto que a Sim, gente acessa só pela área da oração, da espiritualidade. da espiritualidade. Em contrapartida, as pessoas que não têm essa intimidade, essa rotina de buscar a espiritualidade de uma forma mais incisiva, elas não têm. Então, esse ponto de É, Deus é realmente comprovado por uma ressonância a nível de calorimetria. eu É como se vi. fosse para ser mais quentinho. E detalhe, né? Você começa a entender que muitas pessoas até tentam chegar na espiritualidade pela meditação, mas a meditação Sim, é em si o primeiro estágio para você ir, porque você tem a que medida, conversar com você é, tem que chegar, conversar, você tem que se abrir para a espiritualidade, você tem que também é, entender que aquilo é uma via de mão dupla. Existe uma força e um espírito que te é. fortalece, não só a meditação ali em si, né? Na verdade, a meditação ela é um preview disso, né? É Preview. você acalmar a tua mente, para você Isso, acalmar as tuas emoções, você realmente se conectar com a tua essência, né? isso. Teu centro de referência para esse tipo de situação, para depois você avançar na espiritualidade. Então, a meditação é um início de você acalmar, né, a mente, de você acalmar, se conectar com esse ambiente que a gente está buscando. Não, poxa, eu tô assim. Depois eu quero te mandar, vou te mandar o preview do nosso livro para você olhar Ah, com certeza. e depois você nos dá aí a sua opinião, porque eu gosto muito, eu me identifico muito como um ser humano que extrapola os pensamentos, hiperativo, que tal, e que quando eu me conecto com Deus, quando eu me conecto com o Espírito Santo, parece que tudo para e meu corpo desacelera, a minha mente se reequilibra, eu começo a ter foco, eu começo a olhar e começo a ordenar, fazer com que minha mente trabalhe de uma forma mais lenta, que é o melhor, né? Que é, Que acho, É é acredito uma, é eu. uma, é uma sensação interessante, que eu falo que a oração não é você ser religioso, é você conversar com quem que já sabe do teu futuro. Então, é você ser Isso, inteligente, né? Você está sendo exatamente. inteligente e perguntar para alguém que sabe do teu futuro. E geralmente, quando você tem essa conexão da espiritualidade, você tem sensações no seu corpo. Uhum. Então, as pessoas, ai, o meu coração esquenta, ai, eu fico com um pouco de tremedeira, é um negócio diferente. As pessoas, ou quando uma pessoa que não é cristã, no momento está se permitindo, ela entra num ambiente, ela fala, nossa, mas que sensação boa, que diferente. O corpo, ele tem essa sensação, né? Ele Sem expressa dúvida, as sensações. sem Então, dúvida. tem estudos que mostram mesmo, as pessoas que levam esse nível de sensação, principalmente pessoas com câncer, que elas começam a ter esse estímulo de pedir, porque a alternativa de esperança que elas têm de acreditar, elas começam a ter uma recuperação física muito mais eficiente e revertida do quadro dela do que as pessoas que não acreditam já entregaram a doença. Mas isso Né? não é Tem um essa. movimento neural que também É ataca o químico sistema também, hormonal e sim. a pessoa começa a ter um reequilíbrio. Acho que Deus é perfeito, o Espírito Santo nos entra e nos fortalece É, e nos sim. completa em tudo, né? Exatamente, porque você tem um acesso que é aquilo que a gente fala, a gente não tem um total entendimento do que a nossa mente é capaz, né? Nós temos 6% praticamente de entendimento, ou mais de 90% é nosso estado de inconsciência. Então, a nossa inconsciência é o límbico, é o teu Sem sistema dúvida. onde tem anatomicamente a memória, a recompensa, a cognição, a saudade. Então, você acessar esse tipo de conexão principalmente com Deus, a religiosidade, a gente fala religiosidade para as pessoas que possam nos entender melhor, ou a espiritualidade, dentro Uhum. desse contexto, você tem uma recuperação, sim, efetiva de qualquer sintomas que você possa ter.
principalmente mental, porque você começa a estimular o Principalmente. positivo, você sai do ambiente de problema e começa a falar, poxa, eu acredito em alguma coisa. Por isso que eu falo que é a ciência e a fé. Tem total correlação. Se o cientista não acreditasse Sem na dúvida. tese dele para mostrar para o mundo inteiro, porque geralmente o cientista tem as teses tudo maluca, né? A gente tem que É, provar para o mundo a nossa tese. Se a gente não acredita, não tem fé naquilo, como é que as pessoas vão acreditar? Então, o cientista é o primeiro que desenvolve a fé. Então, não é tem nem como verdade. separar o que é ciência de fé, né? É Você verdade. concorda? É verdade. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito difícil, bíblico, e que não era muito diferente da época de Jesus, tá? Se você parar para pensar, quando Jesus chegou, né, no mundo, ele veio como Salvador, ele veio falando, né, algo de um reino espiritual, e já existiam os negacionistas, já existiam os pensadores, já existiam pessoas que já declinavam Ele, Jesus, já ele veio declinavam, né? confundir os sábios, né? Ele andou com É, pessoas que eram desprovidas de qualquer tipo de aceitação naquela sociedade. sem Ele andou dúvida. com pessoas que eram completamente, como fala, os desacreditados, né? É. Justamente para mostrar que realmente o acreditar e o mudar a espiritualidade, se conectar com ele, poderia transformar vidas. Sim, se conectar com algo que não era daquele mundo. E engraçado É, que se você lê a Bíblia, você vê que realmente as pessoas eram curadas primeiro pela fé delas, né? Ou seja, elas tinham que exercitar a fé e acreditar naquilo. Mas, ô, doutora, deixa eu te fazer mais uma pergunta que nós temos aqui uma pauta. Como que você enxerga Deus na sua profissão? na Qual minha é a relação profissão, que você desculpa que cortou. Deus com a medicina, assim, na medicina no dia a dia, né? Como que você enxerga Deus, né, dentro da sua missão de como médica, pesquisadora, sabe? Você A leva mais o espiritual, ou você leva mais a ciência, sabe? os dois estão todos linkados, né? Eu acho que se eu não tiver a possibilidade de cura, eu não tenho como fazer uma coisa, algo pelo meu paciente. E às vezes a cura não é uma medicação, é uma palavra, é um acolhimento, é você poder direcionar os pensamentos que estão confusos, né? Conseguir estabilizar ligações almáticas das pessoas que estão, né, com essas ansiedades dentro delas, né? Então, dentro da medicina, eu creio, né, com toda certeza que se você não tem a possibilidade de cura dessa pessoa, você não está fazendo a melhor momento. Não é curar o fato de você curar um câncer ou curar doenças, assim, você trazer a cura mental, a cura emocional, a cura física, a cura realmente de você trazer um conforto para aquele momento, porque o destino não somos nós que traçamos. O médico não tem a determinação do destino de uma pessoa, ele tem as ferramentas para agir naquele momento em que ela precisa agir. Então, às vezes a gente não tem o domínio de, aquela pessoa está com alguma doença grave e eu vou poder curá-la. Se tiver dentro da minha possibilidade, eu farei o meu melhor, mas não depende de mim, depende de Deus. Então, ele sabe daquele futuro, mas eu vou fazer o meu melhor. Então, dentro da É. medicina, você é a ferramenta de Deus para você trazer a Será cura que, para aquela será que, situação. desculpa, será que Deus agora realmente não mostrou o seu poder, né, sobre nós, sobre o mundo, que um vírus aí que está apavorando o mundo e sem cura, sem solução, quem tem as respostas, né, se não ser Deus? Quem que está, né, nós hoje estamos vivendo um mundo de pânico, de terror e medo, mas nós cristãos que acreditamos em Deus temos uma paz que excede todo entendimento, né? E Sim. temos que transmitir essa paz. Quem está lá fora não entende isso, né? Fica, e agora? Eu costumo falar que Deus colocou o mundo em terapia. Ele colocou todo mundo em terapia, É vai todo verdade, mundo para dentro de casa. é E aí verdade, ele começou a falar: agora o ser humano vai se tornar um pouco mais humano. Você é vai verdade. valorizar o contato com teu filho, você vai valorizar o contato com a sua mãe, com seus pais, com seu marido, com sua esposa. Você vai valorizar as pessoas do seu trabalho, você vai valorizar o porteiro que você vai descer, e às vezes você não dava bom dia e você passava com cara fechada. Você vai Sem dúvida. valorizar a moça que. A pessoa mais valorizada, literalmente, são as pessoas que são menos valorizadas. Por exemplo, a moça, uma auxiliar de casa. Quantas pessoas não precisaram de um auxiliar de casa nessa pandemia e realmente identificaram que é um trabalho extremamente árduo, ela Com zela e certeza. cuida da tua casa e você não valorizava aquela pessoa. Então, quais são os valores que se embutiram nessa história?
Como é Sem que é o dúvida. amor que está dentro das pessoas? O amor realmente é algo que transcende, e amor é Deus. Então, na Sem minha dúvida. concepção, Deus colocou o mundo em terapia e falou, ser humano, vai lá voltar a ser ser humano. Vai pensar um pouquinho, É isso aí. para você Vai ter um pouquinho de... valorizar. Vai valorizar um pouco, vai pensar um É isso aí. pouquinho, É isso né? aí. Vai Eu buscar teus acredito muito princípios. nisso. Nossa, eu acredito muito nisso. Quantas pessoas saem para ir para o trabalho, né? E têm um emprego, estão infelizes e carregam uma mochila de infelicidade, anos de desconto nas famílias, desconto na esposa, Sim. desconto no filho, que às vezes não tem nada a ver com nada, no vizinho, né? Enfim, nossa, eu vou usar essa expressão. Deus colocou o mundo em terapia E mesmo. para Eu, é o ser verdade. humano se tornar mais humano. Tenha É mais uma, verdade. Samuel. E juntos somos mais fortes, somos gentis e humanos. É Né? Juntos verdade. somos mais fortes, gentis e humanos, e o amor gera multiplicação. Há uma frase que eu trouxe para o Ciência e Fé também, nessas Não, formas de muito pensar. bom. Eu estou tentando convidar meu pai aqui ainda, tá, gente? Ah, Vocês eu me vou. perdoem. Não, Eu acho que ele tá numa live. Alguma live dele pode ter tido um problema, mas enfim. depois a Mas o gente papo tá legal. desliga e Galera, liga de ó, novo. eu quero que vocês não se esqueçam que o Ciência e Fé começa sexta-feira à noite, sábado à tarde. Estamos aqui no nosso Instagram, Ciência e Fé Oficial, no site do Nove Arrear horas também. sou eu, né? Hã? 9 horas estarei lá. Olha Na aí, ó, 9 sexta-feira, às horas. 9 da noite. É isso aí. Doutora, eu queria que você desse uma rápida palhinha aí do que você vai falar, assim, eu sei que você já falou um pouquinho só, mas deixa um gostinho aí de quero mais aí pro pessoal para o dia da sua palestra, sexta às 9, né? Sexta às 9. Isso aí. Uma palhinha de, assim, a minha pergunta que eu faço para vocês e para todos, né? Vocês sabem realmente ressignificar o amor no dia de hoje? O que é o amor para vocês, né? Quais são os valores que estão embutidos nisso? Então, e ele traz o que através da ciência e da fé, né? Então, a ciência comprova, a gente sabe como comprovar, mas a principal ferramenta está dentro da gente. E a gente precisa descobrir como buscá-la. E é isso que eu vou trazer para vocês. Como buscar a melhor ferramenta dentro da gente. Legal, legal. Poxa, eu estarei lá curtindo, ouvindo, e a hora que você falar da terapia de Deus, da multidão, você é o primeiro a levantar a bandeira. Já Doutora, pode ficar infelizmente eu tranquilo. não consigo falar com meu pai por algum motivo. Eu chamei ele aqui por diversas vezes, ele não, ele está numa live, alguma coisa aconteceu. Infelizmente, já são 10 horas, já temos aí 45 minutos. Eu queria te agradecer, te pedir perdão pela ausência dele, Imagina. mas vocês vão estar juntos. Mas eu acho que o papo foi bem legal. Se eu Sim. conseguir segurar aí a intelectualidade aí do papo, você e ele ia sair faísca, eu ia estar Aí, aqui. Eu olha falei, aqui, eu nossa, fiz resumo. Olha aqui, Samuel, com um ó, monte de coisa não, para mas trazer para aí ele. Olha isso vamos aqui. fazer de novo, vai ter Tá. mais chance, não se preocupa, tá? A gente vai marcar um novo momento, Ele está nós temos usando que ter. ocitocina, ele, a sua mãe, as suas É, irmãs, estão eu todos quero, ocitocinadas. Só você que está eu precisando se quero. fazer a Eu quero experiência. porque eu sou o que mais lê, que mais escreve, que mais estuda. Eu gosto e minha mente não para, é um atrás do outro. Não que eles não façam, mas é que lá em casa todo mundo é assim, né? Eles foram mais para a área da psicologia, né? Eu já gosto mais do business. Eu gosto de tentar aplicar Então, essa terapia e espiritualidade no business, nos então, negócios, sabe? você vai procurar sobre Prozac. E Pois é. aí, Tá. Prozac. Eu vou mandar. Depois você me Sim, escreve ali que eu sim. tô devorando. Eu tô agora lendo todos os livros da você sabe como é que é agora? Ai, meu Deus do céu. Zana Roa, Zorra? Zana Não Zorra. conheço ainda, não. Nossa, é uma física também. Dana Zorra. Depois eu vou Dana te mandar. Zorra. Dana Zorra. Meu Deus, ela também entra num pensamento, e é legal que ela começa a comparar, né, as religiões, algumas orientais, algumas religiões que são iguais ao cristianismo, e as que são radicais, totalmente diferenciadas.
né? Então, assim, ela entra muito nessa pesquisa e ela está falando muito sobre o ponto de Deus. Muito, muito, Então, muito. Está muito em evidência, sabe? bora ler. Vamos começar a olhar Eu isso vou aí. te mandar. E ela está Pode. colocando, e ela fala de todos os estudos científicos que estão sendo feitos nos Estados Unidos no lobo temporal, certo? Eu vou trocar um pote de ocitocina por um livro desse. Perfeito. Eu vou te mandar, É então. uma troca Fechadíssimo. justa. Não, não, não. E assim, o Ciência e Fé vai evoluir. Nós teremos aí outras lives para discutir mais sobre esse assunto. Como eu te falei, nós queremos nos tornar em um ambiente de troca de pensamento, de ideias, de Instituto mesmo, né? filosofias, sabe? E a saúde tem que estar dentro. Por isso que meu pai falou, precisamos ter a doutora junto conosco, porque temos que falar da nossa saúde emocional, física, espiritual, que é o que realmente precisamos. Bom, ó, são Bom, 10 horas da noite, eu quero te acabou agradecer, aqui. doutora. Mais uma vez, pedir mais uma vez desculpa aí pela ausência do meu pai, alguma coisa aconteceu e ele tem uma agenda super. Deixe um Tudo recadinho bem. final aí para o nosso pessoal, para quem está nos assistindo, né, que estará lá no dia da ciência, no Ciência e Fé. Vai ficar gravado no nosso Instagram essa live, então para o pessoal estar podendo rever. Super bacana. Obrigado, agradeço aí pelo seu Obrigada. tempo, né? E foi um grande prazer te conhecer. Espero podermos aí trocar várias ideias aí no futuro. E eu vou tomar a oxitocina aí. Não, mas muito obrigada pelo convite. Eu espero vocês todos na sexta-feira às 9 para a gente discutir um assunto da atualidade, principalmente na reconstrução social pelas emoções e trazendo a ciência com base na recuperação do amor, devolvendo isso ao ser humano de forma como a ciência. E é o que eu falo, juntos somos mais fortes, gentis e humanos, e o amor gera multiplicação. É isso Então, eu aí. acho E que o a amor gente... vai vencer o Covid, né? Acredito. O Com amor e certeza. o amor de Cristo por nós e pelos outros nós iremos vencer. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez. Boa noite para Obrigada. você. Tudo de Boa bom. Que Deus noite. abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau.